Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Pedro Feldon. E eu sou a Tamires. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Abelhas. A rainha morreu. E agora? Não sei bem se é um tema importante não, mas é um tema bem curioso, gente. A gente está muito acostumado a falar sobre apicultura nacional, falar sobre apicultura, incentivar a criação de abelhas, incentivar assuntos técnicos, né? A disseminação da apicultura nacional. E a gente pesquisando sobre esse tema, até porque foi noticiado, nessa semana passada faleceu a Rainha Elizabeth II. A Rainha da Inglaterra. A Rainha da Inglaterra. Então, assim, muitos temas afloraram com relação a esse fato histórico. E uma delas que chamou muito a atenção é que a rainha tinha um apicultor. É isso mesmo? A rainha criava abelhas, né? A rainha criava abelhas. Mas não era ela que criava, né, Tamires? Era o apicultor real, era o apicultor responsável por isso, né? Ele trabalhava lá com a rainha há pelo menos 15 anos. Ele era apicultor há 30 anos, é apicultor há 30 anos e trabalha há 15 no castelo. Gente, mas aí a gente pensa o seguinte, né? A Rainha Elizabeth, o reinado da Inglaterra, a Inglaterra que é uma superpotência, né? Já foi a maior potência do mundo ocidental. E então, se a gente está falando de abelhas reais, provavelmente deve ser uma super quantidade de colmeias, né? Um grande apiário. É um grande apiário, né, Tamires? Não. Infelizmente, a gente pensa que é grandioso por ser parte da realeza, mas era bem pequenininho. Ela tinha no Palácio de Buckingham 5 colmeias. 5 colmeias, Tamires? Apenas 5 colmeias. E na residência, na Clarence House, ela tinha só 2 colmeias. Mas como assim? A gente, quando a gente vai falar uma coisa dessa... Porque tudo real é grandioso, né? É pomposo, é grande, Tudo da realeza é assim. E assim, quando a gente fala que eles tinham colmeias, essas colmeias ficavam na zona rural, ficavam no mato, você está falando que está dentro do palácio, dentro da casa da rainha, é isso mesmo? É isso mesmo. Ficava no jardim. Ficava no jardim do palácio da rainha. Ela tinha colmeias para consumo próprio. Então, todo o mel produzido nas colmeias do palácio eram voltados para consumo da realeza. Nossa, gente, que coisa interessante. E quando a gente teve acesso a essa informação, né? Tem mais curiosidades em volta desse apiário, desse criar abelhas para a rainha, desse mel real. Vamos falar sobre isso agora? Então, Tamires, é engraçado, porque quando a gente vai falar de abelhas fora do Brasil, apicultura fora do Brasil, né, porque a apicultura no Brasil é muito recente, mas nos outros países, nas outras civilizações, é muito mais antigo e tem muito mais tradição, não é verdade? Sim. Então, fala um pouquinho para a gente dessa tradição inglesa da apicultura. Bom, a gente poderia voltar ao período da Idade Média, por exemplo, para a gente poder fazer um recorte temporal mais específico para falar sobre a apicultura nesse período. Na Idade Média, a gente tinha as famílias tinham quase que uma necessidade de criação de abelhas. Elas eram muito importantes para a economia das famílias, porque elas produziam mel, mas também porque elas produziam cera. E a cera era um elemento primordial para a produção de velas. E era um elemento importantíssimo de religiosidade, de devoção. Então, as velas eram utilizadas não só para iluminar as casas, mas também para fazer doações à igreja, católica principalmente. Então, a família que tinha um apiário, ela estava sempre abastada com cera. Então, ela tinha alimento e elementos suficientes de matéria-prima de cera para fazer doações e para ter um status considerado bom mediante a sociedade da época. Então, mas assim, você está me falando então que a cera era utilizada para a vela. E quem não tinha cera? A vela era de quê, Tamires? Era de sebo.
E essa era uma condição importantíssima que diferenciava ricos de pobres. Quem era pobre tinha a vela de sebo. Quem era rico tinha a vela de cera, porque ela durava mais. E o cheiro? Tinha a diferença do cheiro também, né? Assim, eu já fui logo assim, gente, imagina, você entrar num ambiente perfumado pelo sebo, né, que é um produto animal, mas a gente sabe que não tem um cheiro muito bom, e entrar numa casa com perfume de mel. Do cera da abelha. Da cera da abelha. Aquela fragrância do mel, é verdade. Já também dá uma diferença. É verdade. Nossa, e olha só, Tamires, a gente falando... E é engraçado, quando a gente fala em Inglaterra, a gente fala de Europa. Quando a gente fala de Europa, a gente está falando de Apis mellifera, né? A abelha europeia pura. Então, naquela época, a abelha já tinha uma função muito especial para a sociedade e para as famílias, né? Mas, Tamires, o que mais chamou a atenção das pessoas nessa última semana é a história de se contar às abelhas sobre a morte da rainha. Explica para o pessoal de casa o que significa isso. Foi uma função assim específica do apicultor dela, né? Quando ele soube da notícia do falecimento da rainha, ele teve essa incumbência. Exatamente. Isso é muito interessante. Essa história eu achei fenomenal. É de um respeito assim fora do que a gente tem conhecimento, né? Exatamente. Quando a rainha, assim que todos souberam da notícia que a rainha faleceu, né? O apicultor ele foi incumbido da responsabilidade. O apicultor da rainha chama John Chaplin. Olha. John Chaplin, o apicultor real. Olha aí, gente. E ele foi incumbido da responsabilidade de comunicar às abelhas que a rainha tinha morrido. Então, como que ele fez isso? Ele primeiro amarrou fitas pretas em cada uma das colmeias. Depois ele bateu levemente em cada uma das colmeias e avisou para cada uma delas: a sua soberana, sua rainha, faleceu. Mas não se preocupe, não vá embora, pois o seu próximo mestre será muito bom para você. Que no caso, ele estava se referindo ao Charles III, que é o próximo, o rei, né? Que já é rei. Então, ele foi incumbido dessa responsabilidade. Da onde que vem isso? É um costume muito antigo. Eu ia perguntar, isso foi uma ideia da rainha Elizabeth II? Ou... É uma tradição muito antiga. Tem origens célticas, mas ela foi muito mais popularizada no século XVII, na Inglaterra. Século XVII e século XVIII. Então, dentro desse período da modernidade, né? Que as pessoas, quando entravam de luto, elas comunicavam às abelhas a morte de alguém. Por quê? Porque se não fizesse isso, as colmeias poderiam ou morrer, ou ir embora, ou ficar doentes. Então é uma superstição. Que a gente hoje no Brasil chama de superstição. E para o povo celta, qual era a importância, então, já que você está falando para a gente que era uma tradição que vem de muito antes, desde então as abelhas já tinham essa importância para a sociedade? Exatamente, tinha sim, né? A gente pode pensar no simbolismo que ela tinha. As abelhas tinham, para os celtas, por exemplo, elas tinham um simbolismo de ser um elo, uma comunicação entre o mundo real e o mundo sobrenatural. Então, entre esse mundo e um outro mundo. Inclusive, muitas vezes as abelhas eram comparadas às fadas. Então, eram seres míticos, célticos, que eram responsáveis por fazer essa comunicação. Quando uma abelha pousava num caixão, era sinal de que a alma estava sendo elevada para outro mundo. Então, a abelha tinha toda essa significação. Esse simbolismo, esse simbolismo. Que legal. Bom, é engraçado que quando a gente vai estudar um pouco mais sobre os povos antigos, né, principalmente sobre o povo inglês, eles tinham a cultura celta, depois misturou um pouco com a cultura nórdica, né, e aí veio o cristianismo, né? Sim. Veio a cultura cristã. E antes a cultura disso, cristã, Pedro, tinha o hidromel, que vocês não estão falando, que era a bebida que eles mais usavam, os celtas, os nórdicos ali. Exatamente. No lugar da cerveja,
era o hidromel. Então tinha mais essa função, o mel, para a sociedade. Sim, tinha essa função também. O mel era matéria-prima também para a produção das bebidas. E em breve a gente vai trazer aqui um produtor de hidromel para a gente saber mais a fundo sobre como é feita essa produção de uma bebida tão antiga. Milenar, né? E que a gente aprecia pouco, mas particularmente eu gosto muito. Você já tomou, não foi, Jane? A Jane gosta. Você já tomou, Tamires? Você conhece o hidromel? Ainda não. Então a Tamires está convidada. É delicioso, para experimentar essa bebida aqui com a gente. Muita gente fala assim, já vai entrando no assunto, né? Não é pinga com mel, gente, é mel fermentado. Mas vou voltando. Tinha também essa importância para o hidromel, né? Que era feito com a matéria-prima do mel. Isso. O hidromel, os primeiros indícios de produção do hidromel estão relacionados à ilha de Creta. Dos minoicos, né? Os minoicos era a população que estava em Creta, que deu origem aos gregos. Então, há mais ou menos 4.000 anos, tem os primeiros registros de produção de hidromel. É bem mais antigo. E assim, muito provável que o hidromel era produzido em outros lugares da Europa também. Né? Mas os indícios que a gente tem, os primeiros registrados e coletados, são de Creta. E na Inglaterra não foi diferente, né? O hidromel era produzido, então o mel era matéria-prima para a produção dessa bebida também. Engraçado que a gente, até os próprios produtores de hidromel, eles comentam que o hidromel nunca foi uma bebida muito difundida, né? Até porque existia o vinho, existia a cerveja, e eram coisas que tinham muito mais abundância do que o mel, que era um produto tão caro, um produto tão difícil, às vezes, até das pessoas terem, né? E aí, voltando então naquela evolução da sociedade moderna como a gente conhece. Dentro dos rituais pagãos, dentro da crendice do povo celta, depois do povo nórdico, chegou os cristãos. E os cristãos absorveram muito, né, da cultura dos outros povos, com esse sincretismo religioso e com relação às abelhas também, né, Tamires? Com relação às abelhas também. E, Tamires, a gente sempre vê, eu adorava os filmes antigos, e sempre tinha aqueles monges, aqueles padres cuidando das abelhas. Robin Hood. Isso? O Robin Hood, o Frei Tuck de Robin Hood era o responsável por cuidar das abelhas. Quem não assistiu Robin Hood ainda assiste para ver o Frei Tuck cuidando das abelhas. Cuidando das abelhinhas. Mas fala um pouquinho pra gente, Tamires, dessa mudança e o que representou assim, essa parte mais lúdica das abelhas com a mudança e a evolução cultural do povo europeu. Na Idade Média, a gente pode pensar que a criação de abelhas, primeiro, ela era feita em balaios, né, em colmos. Eram trançados, eram balaios trançados, eles eram revestidos com lama, para poder né, para poder resistir mais tempo à exposição ao tempo, né? Muitas vezes eles colocavam em uma espécie de pedra, Tem uma proteção térmica, né? É uma proteção térmica. E eles eram pequenos, eles não eram grandes. As famílias tinham vários colmos e colocavam ali perto, próximo às casas, né? E eram pequenos, então quando tinha que extrair o mel na época de safra, coletava-se e muitas vezes matava muita abelha. Ou em épocas de enxameação, as abelhas enxameavam, então todos os anos eles eram obrigados a fazer novas capturas. Então eles sempre faziam capturas para poder repor, vamos dizer assim, as colmeias que enxameavam. E quando eles coletavam o mel, ou era para consumo próprio ou para venda, no caso, ou doação, né? Seja para a igreja, seja para venda em comércio. E era uma criação que a gente pode considerar racional, porque existia toda uma tentativa de cuidado com as abelhas, inclusive no período de inverno, fazer algum tipo de muro de proteção para proteger contra os ventos, né? Mas sempre com muita dificuldade, porque era muito frio, existia muita neve. Então, assim, toda a criação de abelhas era de muitas formas, exigia muito, né, desse homem da Idade Média. E uma coisa muito interessante também é que nas florestas
Existiam que tinham as árvores onde tinham as colmeias. Muitas famílias colocavam uma marcação do nome da família nessa árvore que tinha abelha, porque aquela árvore seria daquela família. Derrubar aquela árvore era proibido, inclusive podia dar multa para quem derrubasse. Então tinha uma importância muito grande de preservação de algumas áreas de floresta por esse motivo, por causa das abelhas. Ah, que interessante. Então, assim, o europeu, né, o inglês ou o europeu em si, eram povos que valorizavam muito a abelha. Sim. Viam a abelha como uma fonte de renda, como uma fonte de alimento e uma coisa assim, não vou dizer, não fadas, mas eu gosto de falar que a abelha ela tem um quê de divino, né? Espiritual. Espiritual. Né? É algo que a gente observa. Quem é apicultor, gente, vocês que estão escutando a gente ou que estão vendo a gente aí em casa e quem já trabalha com isso, entende o tanto que as abelhas são sagradas nesse ambiente, nesse vínculo que a gente tem com elas, né? A abelha, ela é mais calma quando você chega mais calmo no apiário. A abelha, ela sente quando tem problemas com você e ela fica muito mais defensiva, né? Então, e é um animal que as escrituras sempre falam da abelha como bem e o mal, relacionados também à parte de oferecer o mel, que é doce, e a ferroada, que é dolorida, né? Falam como união, como família, né? As abelhas sempre foram sinais, isso independente de qual linha ou credo, todas as religiões citavam a colmeia como símbolo de unidade familiar. Então isso é muito forte e foi se perpetuando por muito tempo também, né? Então não tem jeito, não dá para a gente negar esse caráter simbólico que a abelha tem, né? Aí, diante de tudo isso, assim, desse respeito, desse culto à abelha que a gente tem cruzando o oceano, do lado de cá, o que você observa, Tamires, com relação à lida dos brasileiros? A gente pode começar, já que a gente está falando de linha histórica, desde os índios, né, que é de quando a gente tem conhecimento, até hoje. O que você fala, assim, o que você pode trazer para a gente sobre essa relação do brasileiro, desde os índios, com as abelhas? E só recordando que essa relação aqui no nosso continente, a gente já fala de abelha sem ferrão. A gente já está falando das ASFs, né? Dos índios, que são as abelhas nativas brasileiras. Já é diferente, é uma abelha totalmente diferente daquela abelha europeia. É uma abelha mais que não tem a defensividade, não tem o ferrão. Então, Tamires, como é que era essa relação homem com as abelhas? Aqui no Brasil, a gente pode pensar que as meliponas, né, as abelhas sem ferrão, elas e o homem brasileiro, que eram os indígenas, né, os povos nativos aqui do Brasil, assim como também da América do Norte, da América Central, eles sempre tiveram uma relação com essas abelhas. E essa relação, ela era muito próxima. As abelhas, elas tinham, as meliponas, elas produzem mel também, apesar de ter produzindo uma quantidade muito menor do que a apis. E a gente pode citar povos aqui no Brasil que têm o mel como fonte, uma matéria-prima para a produção de rituais importantíssimos, né? Rituais de passagem. Então, existe um simbolismo muito próximo também relacionado ao mel e às abelhas, uma relação muito próxima, né? A criação de abelhas, ela já existia, não da mesma forma que a apis. E a produção em quantidade também não, mas já existia essa relação com as abelhas do continente, né? Quando chegam as apis, as abelhas com ferrão já chega no século XVI, né? Com a entrada dos portugueses no Brasil. E essa produção racional ela só foi acontecendo com os jesuítas, né? Já um pouquinho já em meados do 17,
Então, não foi de imediato, elas foram trazidas, foram adaptadas, né, e foram criadas, mas uma quantidade muito baixa, né, muito pouquinha mesmo, né, instaladas primeiro no litoral paulista, né, e daquela região ali de São Paulo e Rio de Janeiro, hoje, né. Mas essa relação dos indígenas com as abelhas, ela é muito antiga. Né? A gente pode pensar, se o homem está aqui no continente americano há pelo menos 12 mil anos, a gente tem pelo menos 12 mil anos de relação entre as abelhas do continente com o homem americano. Tamires, você falou de ritual, né? A gente acabou de comentar aqui o ritual do apicultor real com a morte da rainha. E aqui no Brasil, aqui nos nossos indígenas, você mencionou também o ritual com as abelhas sem ferrões de passagem. Você pode contar para a gente um pedacinho de como é isso? Tem um ritual de passagem que é bem conhecido, que é o ritual da menina moça entre os Guajajara, que é feito durante o período de produção de mel. Então, o mel ele é utilizado como um dos alimentos dessa festa, que vai consolidar a passagem da menina para a mulher. Então, é um ritual de grande importância. Não só os Guajajara, mas também os povos guaranis e outros povos tupis têm uma relação muito próxima com as abelhas sem ferrão, que eram as abelhas, né, que estavam aqui antes da chegada das apis. Então, essa relação simbólica é muito pungente entre os indígenas e o mel e as abelhas. Tem a ver, mas assim, essa passagem com a fertilidade, por exemplo, com alguma coisa assim, da menina para a mulher? Tem a ver também com os papéis sociais que elas vão passar a exercer naquela sociedade, né? Tem a ver com o estar na sociedade sendo vista como uma mulher e não mais como uma criança. Porque para os indígenas não existe adolescência. A adolescência é uma construção não indígena. E por isso a gente pode pensar que os povos indígenas fazem esse processo ritualístico para consolidar a relação, a importância que aquela pessoa vai passar a exercer, o papel social que ela vai ter naquela sociedade. Entendi, Tamires. E o mel nessa situação, você tem mais elementos para falar para a gente? Como é que o mel é utilizado ou aí já é muito específico? Especificamente nesse ritual da menina moça, não, mas eu conheço um ritual que é feito entre os povos Inã, que são os Carajás e os Javaés, que é o ritual de quando a criança nasce, ela vai ser batizada. Quando ela vai ser batizada, eles escolhem um padrinho, e esse padrinho é um homem, né, uma pessoa muito renomada na aldeia. E ele vai ser a primeira pessoa que vai passar mel na boca da criança. Então, o batismo da criança Inã é feito com mel e com outros alimentos adocicados ou doces, né? Mas o mel, ele é um elemento muito importante que vai consolidar o batismo na sociedade Inã. Gente, olha que interessante. Agora é uma curiosidade minha. Quando você fala batismo, é o batismo cristão ou é o ritual da criança indígena que é considerado como um batismo? A gente faz uma comparação, né? Perfeito. Então, mas não tem nada a ver então com o sacramento do batismo feito pelos cristãos. Exato. Não, perfeito. Era só para saber mesmo. Por curiosidade minha mesmo. Exato. Ignorância da minha parte. Não, mas acho que muita gente também fica assim se perguntando, né? Batismo indígena. Não, é verdade. A gente tem que pensar, né, que existe uma diferença grande entre rituais indígenas e os rituais não indígenas, né? Sejam eles cristãos ou não. Mas seria, por comparação, um batismo, né? Uma forma de trazer essa criança como uma pessoa importante para aquela sociedade. Perfeito. Eu estava conversando antes com a Tamires, a gente chegou a uma conclusão com relação às abelhas. A gente já encerrou com os índios? Só pra... Sim. Então, podemos mudar de assunto. Eu estava conversando com você com relação a essa visão da abelha que o inglês tem da abelha simbolizar riqueza, geração de renda, geração de
de sustento. Aí a gente chegou a uma conclusão que o Brasil foi muito colonizado pelos portugueses. Sim. E em Portugal é um outro animal que tem essa função não é de riqueza, mas é de abundância. Economia. A palavra certa é economia. É melhor que a Tamires explique o que a gente concluiu com relação a essa visão portuguesa diferente da inglesa com relação ao animal. Porque no Brasil, talvez a gente não respeite tanto a apis, porque a gente traz nessa história um outro animal. Interessantíssimo, quando você vai estudando o assunto e vai vindo elementos para você construir uma coisa que é nova. É muito bacana a gente pensar nisso, né? No caso, se a gente for pensar, né, na história da Península Ibérica, que é o que? Portugal e Espanha, a gente tem o porco como fonte de economia. O porco? O porco. Tanto é que os nossos cofrinhos são porquinhos. É mesmo, né, gente? É verdade. Então, por ser fonte de economia, eram os porcos que estavam nos quintais das casas. Então, num período de carência, de fome, de falta de dinheiro, o porco era utilizado, seja para comer, seja para vender, para ter alguma renda. E até hoje, na área rural brasileira, ainda é assim. Sim. Né? Por sustento da casa. A carne, muitas vezes, hoje nem tanto, porque hoje a gente tem acesso, né? Um pouco mais caro do que já foi, mas a gente ainda tem um acesso à carne. Mas antigamente, para você comer carne, você tinha que criar seu porquinho. Porque matar uma vaca, matar um boi, era muito complicado. E o tanto que reproduz, né? E reproduz rápido, né? Muitos porcos, né? Então, alimenta muitas famílias, ou uma família grande. E se alimenta de tudo, né? Quem cria porco sabe que é... E aí, fazendo agora um parâmetro, na nossa sociedade, né? Na sociedade luso-brasileira, né? Quando você tinha uma filha que ia casar, a família dava um casal de porco para eles começarem a vida deles. E na Europa era diferente, né, Tamires? Bem diferente. E na Europa é onde entra agora essa situação na Europa antiga, né? Na Europa da Idade Média, creio eu. A gente pode pensar na Idade Média e na Idade Moderna, principalmente, né? Porque o século XVII, a gente já está falando de uma Idade Moderna. Idade Moderna, é verdade. E quando os portugueses chegam ao Brasil, no século XVI, já é também um período moderno. Uhum. Então, a gente pode pensar que dentro desse período moderno, a gente tem as abelhas e o apiário como fonte de economia das famílias, né? Quem tinha apiário e quem tinha abelha no quintal de casa podia se considerar como uma pessoa que tinha uma fonte de renda, né? Engraçado que no Brasil hoje a gente está começando a trabalhar esse conceito de apicultura como investimento, apicultura como fonte de renda, porque até então a gente carrega aquela... E é algo natural, aquela estigma da apicultura como uma atividade extrativista, uma atividade que você vai lá... Uma coisa clandestina. Clandestina, tá? Até marginalizada. Tá? Assim, em alguns estados brasileiros, o apicultor ele é muito mal visto. Porque eles acham, tem-se uma visão... Quem pega mel é quem tipo, não tem nada para fazer, é um cara preguiçoso emprego, e tal, não tem emprego. E hoje a gente está trabalhando, e assim, tanto a Escola de Apicultura, a Cia da Abelha e os nossos alunos, eles têm levantado essa bandeira da apicultura como uma fonte de renda, uma atividade econômica viável. E uma atividade econômica que só aqui no Brasil que não é reconhecida. Porque nos outros países, os apicultores são personalidades muito reconhecidas dentro de uma profissão. É uma profissão muito honrada, uma profissão que tem um resultado financeiro considerável, né? E que, querendo ou não, só traz saúde e benefícios financeiros para aquele que trabalha com ela. O brasileiro ainda não está acostumado a ver a abelha como um sistema econômico, porque dela a gente aproveita muita coisa. Tem a própolis, tem a cera, tem o mel, tem o pólen apícola. A geleia real. Tem a apitoxina, que também está sendo bastante difundida atualmente com relação a tratamentos de saúde. Exatamente. Hoje até o ar da colmeia, Jande, pode ser vendido. Ele pode ser vendido e é algo que está sendo utilizado muito. Então, assim, é interessante a gente chegar nessa parte do nosso bate-papo
E vamos voltar para a rainha. Se até a rainha se curvava às abelhas a ponto da realeza ir até as colmeias e anunciar que o seu dono foi trocado, será que não está na hora da gente também criar uma tradição de respeitar mais as nossas abelhas? Respeitar mais a apicultura? Eu acho que vai além de respeitar, respeitar e valorizar. Valorizar. Porque tem que dar valor. A gente respeita muito o que a gente valoriza. Exatamente. Se a gente reconhece que existe valor na abelha, a gente respeita mais fácil. Com certeza. Porque onde mexe com valor, e assim, e vai além do valor financeiro. Porque quando você começa a trabalhar com a abelha, e isso eu posso falar assim, tanto da Apis mellifera quanto Meliponas. das nativas, das meliponas, e você observa aquele animalzinho, a organização, a hierarquia, assim, cada um tem a sua função, cada um sabe o que fazer. Assim, é uma sociedade extremamente organizada. Elas conseguem identificar a hora, inclusive, de matar a rainha da abelha. Exato, exato. Então, né? assim, como o professor Armindo sempre fala, é um animal com 400 milhões de anos. É um animal que ele... 400 não, 100 milhões de anos, né? 100 milhões de anos, desculpa, gente. É um animal de 100 milhões de anos, é um animal que evoluiu com o passar do tempo e a gente tem muita coisa a aprender com as abelhas, muita coisa a aprender com a organização das abelhas, com o trabalho das abelhas, né? Então, mesmo, Jande, não é uma questão de respeito, é uma questão de valor. Eu acho, inclusive, assim, aqui no Brasil a gente tem uma característica diferente, né? Que a gente não tem a Apis real da Inglaterra só. Uhum. A nossa Apis, ela é africanizada, então ela ainda tem um gingado diferente. Exatamente. E o brasileiro, nós somos um povo tão abençoado que a gente conseguiu desenvolver técnicas para lidar com esse animal diferente do que tem na África e do que tem na Europa. E agora eu acho que é o momento que, assim, o ecossistema está chegando num sistema de falência total, porque a gente vê muito desmatamento, muito aplicação de defensivo agrícola. E eu acho que essa modernização da apicultura traz uma nova opção. Existem outras formas de ser um país produtivo, de ser um país que gera renda, aproveitando terras que a pessoa fala assim... eu já ouvi isso de fazendeiro. Vamos preservar, vamos preservar mais, assim, aumentar mais, diminuir um pouco o pasto aqui. Gente, para um fazendeiro, 10 metros de pasto, 1 metro de pasto, é uma facada no coração. Falar assim, elimina o pasto mais um pouco, vamos deixar a vegetação crescer para ter mais pasto apícola, dói. Porque entende esse lugar onde o gado não vai, onde a soja não vai, onde o milho não vai, como espaço perdido. E a gente tem que mudar esse pensamento. Isso é algo, gente. Você falou a questão das abelhas africanizadas, né? É uma abelha que foi criada no Brasil com um cruzamento da africana com a europeia. E nós somos um povo também mestiço. Nós temos um pouco dos europeus, um pouco dos africanos, um pouco dos nativos indígenas, um pouco dos japoneses, um pouco dos outros povos asiáticos. Então, nós somos um povo mestiço. E isso traz para a gente problemas e virtudes, assim como as abelhas também, né? Então, a gente tem que saber trabalhar com isso e realmente... A apicultura ela está mudando no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil. Essa evolução da apicultura no Brasil ela é algo que a gente não pode fechar os olhos para ela, né? E é uma forma também de mudar o nosso povo, de mudar a mentalidade do povo. A mentalidade desse produtor que hoje ele derruba a mata porque ele acha que uma cabeça de boi ela vai fazer uma diferença muito grande, quando talvez o mel da abelha possa trazer para ele um resultado financeiro e um resultado para os filhos e netos dele muito maiores, né? Então, talvez seja isso. Eu tenho pensado muito, quando você começa a trabalhar com essa possibilidade de um mundo melhor e você tem filhos, está constituindo o futuro para eles, você começa a pensar, gente, pode ser melhor, a gente está estudando para ser melhor, não precisa ser tão pessimista, né? E existem alguns personagens que a gente primeiro tem que conscientizar na nossa realidade de Brasil
para que essa apicultura ela deixe de ser marginalizada e passe a ter um status mais real, mais respeitado, mais valorizado, né? Assim, falar... A gente teve uma apresentação na Escola das Crianças, né? Essa semana. E quando você chega lá, assim, é legal, o pai do Pedro... Meu filho chama Pedro também. Trabalha com apicultura, mas assim, trabalha com apicultura, não é trabalha com apicultura. Não tem aquele status, né? Não tem. É verdade. Então, verdade. assim, a gente tem que começar de pequeno, ensinar que é uma atividade honrosa, sabe? Exatamente. Aí, assim, só para retomar um pouco a história das abelhas e da apicultura na Inglaterra, a gente pode pensar que essas abelhas, olha só que interessante, retomando essa questão das origens célticas, eles, em épocas de casamento e de nascimento de filhos, eles colocavam também fitas nas colmeias das abelhas, colocavam pedaços de bolo de casamento sobre as colmeias, como uma forma de agradecimento às abelhas, de reciprocidade, ou seja, as abelhas eram animais de estimação, eram parte da família. Então, talvez se a gente visse as abelhas muito mais como parte da família e menos como algo que está longe de mim, talvez a gente tivesse a construção desse sentimento, né, de que as abelhas fazem parte da nossa história e consiga construir esse vínculo, né, simbólico da importância da abelha na nossa vida. Aí entra muito do que o professor Armindo fala, do que foi noticiado quando nós éramos crianças. A Tamires não teve acesso a aquelas pegadinhas que passavam nos programas de televisão que a gente via no domingo. Abelhas assassina, abelha atacando. Então, assim, a nossa infância dava muito ibope falar mal das abelhas. Uhum. Era abelha assassina, aranha assassina. Era o que o ataque das cobras. Pegava esses animais que são peçonhentos, mas assim, a gente realmente tem que ter os cuidados necessários para lidar com eles. Mas criou-se um medo coletivo. Histeria, né? Então, assim, eu cresci... se eu visse uma abelha, era para correr, não importa o que a abelha que é. Criou-se um pânico nacional, não foi? Exato. Aí, assim, o trabalho, assim, era divertido na época, mas foi um desserviço enorme para a nossa sociedade. Porque a minha geração lembra ainda do quarto fechado com a abelha gigante, aranha gigante. E mudar esse pensamento coletivo, ele é difícil, mas ele é necessário. É necessário. E está acontecendo, né, gente? Está acontecendo aos poucos. Através de quê? De conhecimento. Eu lembro que a gente falou na escola para as crianças que tudo acontece quando tem conhecimento. Que quando os jesuítas trouxeram... A gente tem uma aulinha para as crianças. Quando os jesuítas trouxeram as abelhas para o Brasil, eles tiveram que estudar como que faria para produzir. Então, assim, através do estudo, a gente vai quebrando, inclusive, essas crenças limitantes que a gente tem. E aí, o apicultor também tem uma função muito importante. Quando a gente fala para os alunos, pessoal, usa as redes sociais, divulga os conhecimentos que você tem, mostra para as pessoas que seu mel é puro, tá? Você não precisa fazer macaquice para vender o mel. Se você tiver conhecimento suficiente e demonstrar sua autoridade falando sobre o assunto de forma técnica, de forma científica, por que o seu mel não cristaliza, ou por que ele cristaliza. Ou que todo mel cristaliza. Ou que todo mel cristaliza. Né? Então, assim, quando você tem conhecimento, você tem condição de mudar a visão das pessoas. Tem regiões do Brasil que eles não aceitam o mel nessa bisnaga aqui, ó. Por quê? Porque o conhecimento deles, o mel do supermercado é um mel falso. O mel correto é aquele que tem o sabuco de milho e uma abelha morta lá dentro, Tamires. E a gente tem que mudar essa visão. Né? E está sendo feito, o trabalho está acontecendo. O mel, ele é um alimento da natureza, natural, mas ele não precisa ver com tantos elementos da natureza, né? É verdade. E a gente precisa condicionar a população brasileira ao mel dentro dos padrões de higiene e como é que é? Higiênicos sanitários. Né? Eu quero fazer uma pergunta para a Tamires.
como era o seu padrão de consumo de mel? É porque também é da equipe, né, gente? Como era o seu padrão de consumo de mel antes de conhecer esse universo da apicultura? Gente, mudou demais. Antes de eu começar a trabalhar aqui na escola de apicultura, eu consumia mel raramente. Eu só comia mel em épocas que tinha tosse, tinha gripe, tinha resfriado. Era remédio. Era remédio. Ou às vezes para acompanhar alguma fruta, que a gente, né, na minha família, a gente cresceu comendo o mel acompanhado das frutas. E só. Hoje eu consumo diariamente. Então mudou muito, porque o mel, ele não é só gostoso, ele traz saúde, né? Então eu e meu marido, a gente consome diariamente mel. Mudou bastante. Quando a gente conhece, não tem como não ficar... vou usar uma palavra aqui, mas talvez não seja mais adequada. Viciado. É verdade, é verdade. Né? É verdade. Gente, vamos aproveitar para dar um recado pro pessoal, tá? Nós estamos aí com as matrículas abertas para o curso de manipulação e cosmetologia da Cia da Abelha. Sim. Até sexta-feira, o link vai ficar na descrição desse vídeo, tá? E também em todas as páginas e redes sociais da Cia da Abelha tem o link lá disponível para vocês. Quem quiser aprender a manipular o mel, a transformar o mel e os produtos das abelhas de forma a agregar valor e fazer com que você tenha ainda mais retorno financeiro através dos produtos das abelhas, você não pode perder esse curso. A gente não pode deixar de, assim, romantizar tudo também, né? É preciso, nesse valor tem que ter, o valor da abelha tem que ter o valor financeiro para quem está cuidando. Exatamente. A gente tem que ter esse retorno financeiro. E a gente vê no curso de cosmetologia e de manipulação o tanto que a variedade de produtos que podem ser feitos utilizando a matéria-prima do mel. Inclusive para a estética, para a beleza, para... O tanto que é benéfico para a pele, o tanto que é benéfico para cabelo. A Tamires, inclusive, ela tem uns segredinhos que ela também faz sabonete, né, artesanal, utilizando mel e própolis. Então, é importante que o brasileiro se acostume com todo o ciclo, toda essa linha de produção que o cuidado com a abelha traz para a gente. Às vezes você fala assim, eu vou criar mel, vou correr risco, porque tem risco... Tem que ter os equipamentos de segurança, a gente sabe. Mas, eu vou criar, eu vou fazer o quê? Vou vender para quem? Gente, só não vende mel quem não cria abelha. Só não vende os produtos apícolas quem não produz. Porque o que acontece? Até aconteceu com a gente. A gente teve que meio que frear a venda. Porque se você cativa um cliente e você não tem uma produção muito grande, você não pode vender para todo mundo. Porque senão o seu cliente cativo vai ficar sem. E isso é fato. Assim, aqui no Brasil a gente faz colheita, normalmente 1 ou 2 colheitas por ano. Né? Lá no nosso apiário a gente faz 1 por ano. Agora, inclusive, está bem próximo, vai ser em outubro. A gente não tem mel suficiente, não dá para atender todo mundo. E, inclusive, se você agregar esse valor, então, aí vai... o céu é o limite. O céu é o limite. Então... Estão convidados para conhecer esse produto novo da Cia da Abelha, né? Um produto que já faz um sucesso, já o 2º ano de sucesso do curso de manipulação e cosmetologia. E a gente vai ficando, né, nesse mais um Pó de Mel, agradecendo aqui a presença ilustre da Tamires Maia. Tamires, muito obrigado pela sua participação. Um prazer ter você aqui. A gente conhece a Tamires é da equipe. E a gente foi tão mal educado que a gente nem apresentou a Tamires direito. Devidamente, eu tô me corroendo aqui de não ter feito isso. Então, para quem não conhece a Tamires, eu vou deixar você se apresentar, Tamires, por favor. É muito justo. Tá certo. Nossa, eu que agradeço o convite. Eu me sinto muito feliz e muito honrada de estar aqui. Eu sou bacharel em arqueologia. Fiz a minha licenciatura na área de História, sou especialista, mestre e doutora na área de História, com ênfase na História da Alimentação, né? E trabalho aqui na Escola de Apicultura, já vão fazer 2 anos. Coisa boa, e eu né, sinto também. muito feliz trabalhar
com vocês e principalmente, né, em conseguir trazer esse conhecimento, né, estudar e trazer esse conhecimento sobre as abelhas e sobre o mel. Tamires, sinta-se convidada para poder brindar a gente aqui com o seu conhecimento cada vez mais, tá? Na próxima vez, eu espero que o professor Armindo esteja aqui também para poder tomar o meu lugar aqui, que o professor Armindo adora ouvir esse tipo de conhecimento. Porque é uma troca de experiências, de informação. Maravilhosa. A Tamires, ela só enriquece assim, com o conhecimento que ela traz. E realmente foi uma falha a gente não ter te apresentado. Eu estava nervosa, na verdade. Gente, a Tamires, ela tem tanta coisa para falar, ela tem tanto conhecimento e passou despercebido, mas virão outros. Tamires. E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser alguma informação mais ao fundo, deixa o comentário que a gente vai tentar trazer novas temáticas sobre a história, sobre essa função social e cultural da abelha. Da abelha, até para a gente aprender e a se vender, a se valorizar enquanto produtores dessa cadeia apícola, né? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigada a todos. Obrigada, Tamires, pela sua disponibilidade. Deu certo? Tudo em paz. Então, tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.